O Oscar finalmente chegou, a grande premiação respeitada no mundo inteiro. A junção dos grandes nomes do cinema, e outros nem tanto. Brilha os olhos de qualquer fã da sétima arte. O Grammy dos atores, a bola de ouro dos artistas, o Xereca Award dos esquisitos, sem dúvidas o Oscar é um dos momentos mais importantes do ano. Mas para muitos, o Oscar é apenas uma premiação simplória para escolher o melhor filme do ano. E fazer um post no Twitter ultranacionalista, mesmo nunca tendo assistido um filme brasileiro sem ser Rio. Mas hoje vamos fazer algo diferente. Iremos a fundo e analisaremos os 10 filmes indicados a melhor do ano. E com eles, tentaremos ver o que exatamente o mundo está se passando e como ele se vê. Todas suas críticas, nuances, experiências e opiniões. O Oscar, como eu disse, é uma das maiores premiações desse mundo, que elege entre várias categorias os melhores filmes desse ano. Uma premiação quase centenária que, de resumo, são mais de 11 mil críticos com opiniões nem um pouco controversas. Junto e como única função, observar e julgar a melhor arte. Mas o que exatamente se encaixa como arte? Lev Tolstói, que em seu livro de 1897, O que é a arte, cita que a arte é uma atividade humana que consiste em um homem transmitir conscientemente a outros, por meio de sinais externos, os sentimentos que ele mesmo vivenciou. Ou seja, a arte nada mais é que a forma mais direta de vermos o mundo através de outros olhos. Portanto, analisar os filmes do Oscar não é uma simples tarefa de ver qual filme é mais divertido, mas sim a melhor maneira de experienciar as melhores formas encontradas de viver outras vidas e colocá-las em paralelos com as nossas. Para começar, nada melhor que utilizar o filme mais subestimado desse ano. Dirigido por Joseph Kosinski, mesmo responsável por Top Gun Maverick, e protagonizado por Brad Pitt junto de Jason Andrews, que honestamente dá para resumir como um filme do Top Gun Maverick, só que além do Tom Cruise, temos o Brad Pitt, e além de aviões super rápidos, temos carros super rápidos. E a Ferrari. Independente, o filme é um clássico filme de pai, com boas cenas de ação, um ator americano famoso, uma loira bonita, e tem até mesmo o meme do "E aí, seu filho da p***". You son of a bitch! You son of a bitch. You son of a bitch! Nessa história vamos ver Sonny, um ex-piloto de Fórmula 1 que abandonou o mundo das corridas por um grave acidente. E depois de anos, decide voltar aos palcos com o único objetivo de ajudar a equipe de seu amigo, a APX GP, que mesmo tendo um jovem muito promissor, sofre todos os dias para conseguir pontuar um mísero ponto. Ele precisa agora se adaptar a todas as novas mudanças da competição e conseguir apenas uma única vitória em 9 corridas. O filme, pra ser sincero, ele é meio bunda, clichê atrás de clichê, algumas piadas que só velhos iriam gostar, tipo aquelas piadas contra o celular, e o jovem do filme sempre agir como uma criança e o velho sempre estar certo. Mas ainda assim ele é muito divertido. O filme ele é muito bem editado, dinâmico e alguns momentos bem emocionantes. Eu vi muita gente tacando ele no lixo, falando que ele era muito genérico e um filme muito simples. Mas gente, Oppenheimer ganhou o melhor filme de 2024, por que você tá falando mal de Fórmula 1? Mas o que realmente é importante situar aqui pra gente é o quanto esse filme é um divisor claro de gerações que estamos vivendo. Se notar bem, a geração Z está finalmente se tornando os adultos independentes e tendo mais escolhas sobre esse mundo, enquanto as gerações passadas ou já está aposentada ou estão beirando uma aposentadoria. E isso diz muito sobre o filme em si, a relação de duas pessoas que vivem o mesmo esporte, mas de maneiras muito diferentes. Mesmo o filme sendo muito mais puxado para um público mais velho, o fato de utilizarem um esporte cada vez mais dominado pela geração mais nova, junto de mostrar atletas famosos só para esse específico público, e um protagonista que em alguns momentos, ênfase nesse alguns, representa mais ideias de um grupo jovem, ele é perfeito para utilizar como base comparativa desse gráfico. Esse foi o gráfico que eu desenvolvi para comentar e criar uma melhor comparativa entre os filmes desse ano. Defendeu que a maior diferença desse Oscar para os últimos é o conflito geracional que a gente vem vivendo, tendo notórios filmes desenvolvidos para um público mais novo e outros para um público mais velho. Então, com esse gráfico eu colocaria a Fórmula 1 bem no meio, e os filmes com o público mais velhos para a direita, enquanto os filmes para um público mais novo na esquerda. Em relação a topo e baixo, eu decidi colocar filmes um pouquinho mais intelectuais, entre aspas, ou seja, que tem algumas críticas mais pesadas, em cima, e embaixo filmes um pouquinho mais emotivos. E para povoar esse gráfico, vamos com
uma batalha após a outra, foi a grande estrela desse ano. Dirigido por Paul Thomas Anderson e protagonizado pela dupla oposta de um homem já consolidado no cinema, o famoso Leonardo DiCaprio, junto com a recém e muito talentosa Chase Infinity. Aqui acompanhamos um grupo de revolucionários mexicanos, e eles nós temos o casal Bob e Perfídia, e que esse demônio acaba tendo relações não consentidas ou consentidas. Honestamente não dá pra perceber, esse filme tem umas paradas bem racistas e muito problemáticas, principalmente na sexualização de mulheres latinas. Então você não sabe muito bem se ela queria esse relacionamento ou não, mas independente, acaba tendo um caso com o coronel Steven G, tendo uma filha com ele. O problema é que esse bizonho do caralho é um racista muito fudido e quer participar de uma panelinha do Discord de idosos também racistas e também fudidos. E para limpar sua imagem e conseguir entrar nesse clãzinho deles, ele precisa eliminar sua filha mestiça que ele teve com uma mulher de cor. O filme é maravilhoso tecnicamente, mas muito problemático em algumas pautas sociais. Ele se baseia como uma crítica muito direta aos dois grupos, tanto os conservadores, que são um bando de velho broxa que quer ser dominado por alguma mulher mais forte e compensam a sua falta de personalidade e identidade própria na subjugação de povos minoritários, e nas críticas aos grupos mais liberais, comentando sobre seu amadorismo e principalmente de como hoje tais grupos funcionam muito mais com uma ideia de estética e vibe do que seus próprios ideais. Tipo aquela cena onde o Bob tá tendo que lembrar uma das inúmeras senhas imbecis desnecessárias, mesmo já sendo conhecido como um herói de guerra pelos próprios revolucionários. O filme, mesmo se propondo a criticar ambos os lados, acaba pendendo para um lado muito mais velho e com piadas meio preconceituosas para esse público. Mesmo obviamente não sendo tão caricato e polarizado, a história é muito boa e conta com inúmeras janelas para debates e pensamentos sobre o que significa as lutas sociais que nós estamos travando, mas principalmente como estamos travando essa guerra. O mais injustiçado desse Oscar foi Sonhos de Trem, um filme lindo, profundo e que poucos vão poder apreciar. Dirigido por Clint Bentley e protagonizado por Joel Edgerton, e com foco maior nesse Oscar, as habilidades de fotografia do Adolfo Veloso. Graças a ele, o filme conseguiu sua indicação a prêmio de melhor fotografia, que infelizmente acabou não conseguindo ganhar. Eu não posso dizer que foi injusto, sendo que quem ganhou foi Pecadores, que de fato é uma fotografia muito bonita, mas sinto eu que o filme só foi o que é por causa das habilidades fotográficas desse singelo homem. Ele não só gravou a natureza, mas conseguiu transformá-la quase em um personagem. Todas as mudanças no cenário e a passagem de tempo ditam diretamente com o foco da história. Sonhos de Trem conta a história de Robert, ali no comecinho dos anos 1900. Um homem simples, ele não é o mais inteligente, o mais digno, o mais forte, muito menos o mais sortudo. Aqui acompanhamos um homem na busca de seu propósito, e ao encontrá-la teve uma perda brusca, e passando o resto da sua vida viciado nesse único momento. A grande graça sobre isso é que esse filme só faz sentido a um grupo muito específico de pessoas que tiveram uma perca muito profunda. Não exatamente no sentimento de luta ou tristeza, mas no sentimento do mundo ter continuado e você continuar parado. Esse sentimento faz jus com o real público dessa obra, um público muito mais velho. Eu vi alguns críticos, entre aspas, ou só pessoa na internet dando suas opiniões, criticando a excessiva quantidade de narração desse filme. Só que isso é completamente castrado, porque começa um voice-over de alguém narrando a história, e aí a cena é cortada. A cena é cortada, ela é picotada e acelerada pra ela acabar mais rápido. Porque é um filme que, de novo, ele subestima muito você como espectador. Pô, tudo bom? Só passando aqui pra avisar que eu não tenho nada contra o serial. Eu sei que tem alguns analfabetos funcionais que assistem os meus vídeos. Tô falando isso aqui não é nenhuma crítica, um ataque ao criador de conteúdo que eu tô falando agora. Eu só usei o vídeo dele mais como exemplo físico de um argumento que eu vi algumas pessoas tendo que eu discordo. Inclusive eu até acompanho ele. Eu só discordei de alguns pontos do mesmo jeito que eu também concordei com outros que ele teve naquele vídeo. O que eu realmente discordo com ele foi esse filho da puta ter colocado o Hamlet como algo assistível, que pra mim isso beira tipo um crime de guerra. Mas esqueceram que esse filme foi projetado para um público mais velho e não para eles, um público mais sentimental e principalmente um público mais provável de sentir o sentimento de ficar parado enquanto o mundo continua andando sem ele. Pensa em um filme flopado foi esse Martin Supreme, dirigidos por um dos irmãos Safdie porque o outro é um Jack do cara, e protagonizado pelo favorito de Hollywood Timothée Chalamet. Teve a façanha de ser indicado em 9 categorias e perder todas,
E isso nem é o pior, porque antes do Oscar tivemos o prêmio BAFTA, que teve 11 indicações e novamente conseguiram perder todos. O motivo é bem simples. Esse filme é extremamente empirista, sem nenhum objetivo, sem se tirar alguma reação de quem está assistindo. O filme acompanha a história de Martin, um dos maiores tenistas americanos que toma um apavoro para um japonês e precisa tirar do cu $2.500 em algumas semanas para poder participar do campeonato mundial de tênis de mesa no Japão. E para você ter noção, convertendo para os dias de hoje, dá aproximadamente mais de R$160 mil em algumas semanas. O filme é aquele clássico sentimento masculino do fracasso. Sabe aquela vibe de viver para pagar o aluguel, pegar aquele copão de uísque, um charutão enorme, ou quando você era criança de colocar um copo de guaraná e pensar que era uma cerveja? Fora, obviamente, o machismo absurdo desse filme. Tipo, todas as mulheres nessa merda não têm personalidade sem ser dar pro protagonista. Ele fala meia linha de palavras e pronto, a xereca delas tá mais molhada que minha casa quando chove muito forte aqui em Curitiba. O filme é tão ruim, mas tão ruim, que eu vou me poupar de falar muito sobre ele aqui nesse momento, porque eu quero fazer um vídeo específico só sobre esse sentimento de fracassado. Um filme extremamente empirista e muito infantil. Acho que só quem é muito, mas muito jovem, tipo uns 15 anos de idade, vai achar esse filme alguma coisa mais interessante do que parece. Sendo de um filme ruim pra cacete para um filme muito melhor, temos Bugoynia, meu favorito desse Oscar. Dirigido por Yorgos Lanthimos e protagonizado pela perfeita e muito injustiçada nesse Oscar, Emma Stone. Nos coloca na vida de Michelle, uma jovem empresária egoísta que utiliza da venda de remédios mal testados, pioram a situação clínica de inúmeras pessoas. Entre elas, a mãe de um jovem e pobre garoto, o Ted. Ted cresce com amargor e solidão e vendo em teorias das conspirações o seu escape, desenvolvendo uma tese que a Emma Stone na verdade é uma alienígena com a única função de exterminar a raça humana, e para evitar isso, ele sequestra e tortura ela. O filme é belíssimo em todos os quesitos, desde as atuações mais cartunescas para evidenciar a bizarrice da situação, até mesmo os efeitos práticos para dar um gostinho de gore / horror. O que mais me atraiu além da beleza da Emma Stone foi o peso e a forma que suas críticas foram colocadas. Diferente de uma batalha após a outra, o filme é certeiro em seus objetivos. Deixa evidente a sua crítica sobre os problemas em teorias conspiratórias, mas em nenhum momento trata eles como seres bestiálicos, mas sim com uma visão muito mais humanizada. É um garoto preocupado com seu primo e um menino que foi retirado da sua mãe muito cedo por uma companhia muito filha da puta. Pessoas abandonadas e quebradas que procuram explicações rasas e caricatas para problemas muito complexos, para mesmo que um pouco recuperar seu poder de escolha no que acreditar. Pelas críticas, obviamente zoando a cara de pessoas mais velhas e mais conservadoras, o filme é muito jovial, mas na tentativa de deixar a crítica mais interessante aos olhos, atuações e elementos gráficos transformam o filme em algo muito mais sentimental e empirista. Por que não continuar nessa pegada? O representante brasileiro desse ano foi o merecidíssimo Agente Secreto. Dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado com o melhor ator nacional da história, Wagner Moura, apresenta a vida de Marcelo, mesmo que não seja realmente o seu nome, em uma Recife dos anos 70, que, falando sinceramente, foi uma das maiores injustiças esse cenário não ter sido indicado a melhor direção de arte desse Oscar. Marcelo é um grande pesquisador no Nordeste que descobriu algo muito foda, mas como a Juliette disse, a alegria de nordestino dura muito pouco. Uma grande empresa patrocinada pela ditadura precisa ir muito dessa patente, então o dono dela decide dar cabo do Wagner Moura, ou seja, agora ele precisa de algum jeito de sair o quanto antes desse país em caos junto de seu filho sem ser encontrados pelos assassinos e sem poder contar com nenhuma ajuda. Em grande suma, Agente Secreto é um filme bem direto sobre suas críticas, fala bastante sobre o sentimento de esquecimento de algumas pessoas, principalmente quando não se tem documentos sobre eles. Marcelo mesmo só não sai do Brasil porque quer encontrar antes um documento para lembrar de sua mãe. Fernando, filho do Marcelo, deixa claro que depois de algum tempo já começou a esquecer de sua própria mãe morta, tanto que no fim do filme vemos ele muito mais velho dizendo que nem sabe mais o rosto de seu próprio pai. E isso pode ser facilmente aplicado no esquecimento que nós mesmos temos com movimentos problemáticos sobre a ditadura, tendo infelizmente inúmeras tentativas bem bizarras de voltar
através de golpes militares aqui no Brasil. O filme é maravilhoso, mas com um grande problema, chamado Wagner Moura. Tu pode não gostar das opiniões deles e os lados que ele acaba escolhendo, e tu tá certo. Quem caralho torce pro Vitória? Mas o que você não pode negar é a habilidade descomunal desse homem nas atuações, que infelizmente deixa claro a diferença dele com os outros atores. Óbvio que os outros atores não são ruins, tanto que toda a equipe foi indicada a uma nova categoria de melhor elenco, mas ainda assim ele se demonstra muito melhor que os outros, não ganhando o Oscar apenas por ter que concorrer com o Cristiano Ronaldo de 2017 e o Max Verstappen de 2023. Independente, Agente Secreto tem críticas bem diretas com movimentos mais conservadores e de consequência um pouquinho mais velhos, e de forma muito mais abstrata e menos sentimentalistas que Bugoni. Ai ai, valor sentimental. Que bando de filho da puta, viu? Responsável por tirar o nosso Oscar, foi dirigido por Joachim Trier e protagonizado por uma cacetada de pessoas. O filme é um conjunto de histórias acompanhando uma família destruída. Nela temos as filhas Nora e Agnes e o pai Gustav, um grande diretor que abandona suas filhas enquanto pequeno. Anos se passam, Agnes se torna uma historiadora e mãe, e Nora uma ótima atriz de teatro com traumas não resolvidos. Tudo muda com a volta de Gustav, que quer recriar a história de sua falecida mãe e vê em Nora a melhor pessoa para esse papel, para voltar às telas dos cinemas e voltar com sua família. Valor sentimental cai na mesma caixa que Sonhos de um Trem. É um filme pesado, é um filme profundo, mas que só vai funcionar para aqueles que conseguem se ver nos personagens, que infelizmente não é o meu caso, então eu não pude saborear completamente essa história. Seja você como um pai ou seja você como uma filha, ambos os lados conseguem se conectar com essa linda história de perdão e superação e mostrar o quanto a família vai sempre ter peso em suas próprias decisões. Finalmente falando dele, o maior nome dessa premiação. Dirigido por um dos maiores diretores contemporâneos, Alan Coogler, e protagonizado por Miles Carton e principalmente por Michael B. Jordan, o melhor ator desse ano. Aqui vamos acompanhar a história de Sammy, um jovem garoto negro em um mundo onde a música não só atrai sorrisos e danças, mas também demônios. Além de filho de pastor, Sammy é primo da dupla mais perigosa da região, os irmãos Fogaça e Ferrugem, que decidem abrir um bar de blues apenas para as pessoas de cor, no meio da segregação americana. O problema, como eu disse, é a existência de demônios, que correm atrás da música e utilizam dela para atrair suas presas e transformar todos numa cadeia doentia de vampiro. O filme não tem erro, fotografia é boa, atuação maravilhosa, a história, a direção, trilha sonora, puta que pariu. Mas o que realmente se destaca é sua mensagem com a luta contra a apropriação cultural que pessoas negras acabam sofrendo. E ao utilizar a música como ponto-chave, transforma tudo em algo melhor. Tivemos o country, criado por pessoas negras, depois tirado pelas pessoas brancas, o blues, uma forma dos negros poderem contar suas vivências, que foi rapidamente transformada em música diabólica pelos brancos, o rock da mesma maneira, o trap e o rap hoje em dia. O filme ele é tão completo e tão bom que honestamente não tem um lugar certo aqui. Ele é emotivo e ao mesmo tempo intelectual, ele é pessoas mais jovens e ao mesmo tempo que pessoas mais velhas possam se entender com o filme. Em suma, é provavelmente o filme que mais será conhecido depois desse Oscar. E para finalizar temos ele, Frankenstein, uma releitura do clássico de mesmo nome, estrelando por pessoas incríveis como Mia Goth, Jacob Elord e Oscar Isaac, e dirigido por simplesmente Guilherme Fodendo Del Toro. A história segue o clássico atemporal, cientista maluco, renegado pelo conservadorismo católico, que brinca de Deus e cria um monstro responsável por sua ruína. A grande diferença aqui é que quem é a fera? Ao invés da besta brutalista, o monstro aqui é o cientista egoísta, um ser que ignora os sentimentos de sua própria criação e só foca exclusivamente no resultado. A situação aqui é o relacionamento amoroso dessa geração atual. Em um mundo destruído e todo fodido, é natural do homem a busca pelo individualismo. O avanço desenfreado da tecnologia retira cada vez mais o contato com outros seres humanos, similar à época do surgimento do seu livro, que é a base da sua história. Então, não é de surpreender a unificação da dor com a paixão. Mas não só isso, a relação de troca de gerações também pode ser vista nesse exato
exato filme. Na sociologia se tem uma teoria muito forte, criada por Strauss e Owen, a teoria das ondas geracionais. Dita que toda geração terá uma troca entre um liberalismo com um conservadorismo. O fato de um filme com um amor melancólico por uma geração mais depressiva e sem esperança e a utilização de atores mais popular para um público mais jovial mistura muito com a relação de troca nas bestas de um cientista e uma fera. Até mesmo dá para se aprofundar um pouquinho e ver a relação da fera e a Mia Goth serem seres mais jovens e apaixonados, e o Oscar Isaac, o cientista, uma ideia de um pai ou figura mais velha representando a discordância de gerações. E por isso é um filme muito mais novo e muito também emotivo. E é isso, finalmente todos os filmes do Oscar. O quão belo isso pode ser. Conseguimos ver tantas coisas, essas lutas geracionais, essa transição de objetivos, críticas gigantescas, lutas sociais, tantas formas de vida que são tão fictícias e teatrais, mas ao mesmo tempo são tão próximas da gente. Conseguimos ver não só filmes, mas viver inúmeras vidas e, acima de tudo, colocar essas experiências em nós mesmos. Mas, Yaku, você não falou de todos. Como assim? Cara, tu não falou de Hamlet, sabe? Uns dos 10 filmes, tu só falou uns 9, cara. Hamlet é uma merda. Esse filme é um desperdício de espaço. Beira uma ofensa essa porra estar entre os 10 melhores filmes do ano. Não, dá uma olhada aqui. Esse filme acompanha Shakespeare. Sim, esse corno que parece muito um streamer de react é literalmente o Shakespeare. O mano que tem uma câmera retrô e uma eco bag no centro de São Paulo e age dessa maneira é simplesmente o maior escritor de todos os tempos. E beleza, aqui nós vamos acompanhar o surgimento da peça de Hamlet, desde o seu início de relacionamento até a morte do seu filho causada pela peste negra, que consequentemente gera sua peça. Mas o pior é que essa porra ainda teve a pachorra de ser indicado a melhor figurino, e agente secreto não. Para tu ter uma base, a história começa no início de seu relacionamento, lá em 1582. Em 1585, 3 anos depois, nasce seu filho Hamlet. E em 1596, 6 anos depois, essa criança morre. E só em 1601, 5 anos depois, Shakespeare escreve sua peça mais conhecida. Ou seja, se passaram quase 20 anos do começo do filme até o final. E eles estão utilizando a mesma roupa. Sem contar essa porra desse tecido feio que eles colocaram. Não tem uma textura, um desgaste, uma sujeira. Parece CVA essa merda de algum trabalho de universitário. E pior, essa desgraça de filme ganhou o prêmio de melhor atriz. Essa porra desse personagem não esboça um pingo de reação o filme inteiro. A Bela do Crepúsculo parece a porra de um Golden Retriever perto dessa mulher pra tu ver a noção do problema. E pra depois, de maneira completamente esporádica e sem motivo, essa filha da decide acordar todo mundo na base de um grito sem a menor necessidade, provando cada vez mais que a academia não busca atuações que transmitem algum sentimento ou detalhes, seja através do medo, na comédia, no peso emocional, mas sim na maneira mais sexualizada ou dando a porra de um grito na sua orelha. E é isso, minha gente, mais um vídeo feito. Desculpa a demora pra publicar, honestamente acabou tendo muitos problemas aqui dentro do canal. Esse vídeo, pra você ter noção, era pra sair perto do Oscar, no máximo dia 20. Mas vocês viram que deram alguns problemas, né? No final da edição, quando eu tava editando pela primeira vez, meu PC desistiu da vida por completo. Eu tive que fazer uma formatação completa nele, perdendo todos os meus arquivos, tanto do projeto desse vídeo, quanto nos templates que eu costumava usar. E outro problema bem triste foi meu último vídeo do último mês. Eu fiz um vídeo sobre os anúncios de IA que o YouTube tava mostrando para pequenos adultos, se é que você me entende. Eu não sei se exatamente foi por causa da lei Felca entrando agora, ou o YouTube não gosta muito desse tipo de assunto, mas mesmo eu tendo todo o carinho, censurando o máximo de coisas desse vídeo, ele acabou tomando uma baita restrição, tipo um shadow ban mesmo. Mesmo a taxa de clique sendo muito alta, o tempo de edição estando muito acima, as impressões não subiu, ou seja, o algoritmo não divulgava esse vídeo. E com medo disso acabar destruindo outros vídeos futuros do canal, eu decidi privar eles. Então por isso demorou tanto pra eu mostrar algo novo pra vocês. Eu tô estudando bastante edição e criação de roteiro, tudo pra tentar trazer vídeos com uma boa qualidade e, se possível, mais rápido. Eu queria bastante, ao invés de eu fazer só um vídeo por mês, acabar fazendo 2 por mês. Tudo isso pra diminuir um pouco o dano que esse tipo de conteúdo acaba fazendo. Eu queria muito ouvir vocês, seja com alguma dica, alguma opinião, uma crítica construtiva do vídeo que vocês acabaram de ver
ver se ele ainda vale a pena continuar assistindo para eu tentar melhorar o máximo possível. Considere se inscrever se você viu ele até aqui, um comentário, seja concordando ou discordando, e se puder, hypa o vídeo, ajuda bastante canais pequenos. Obrigado, tenha uma ótima semana e adeus.